Sejam bem-vindos a mais um Conselheiros do Sucesso e sempre trazendo novidades para vocês. Orientações, mentorias, consultoria, tudo dentro de um único programa. Já viu isso? Pois é, você tem aqui nos Conselheiros do Sucesso. Então sempre trazemos orientações através dos nossos conselheiros, que cada um é um segmento que é importante dentro da sua empresa, importante para que você que está começando ou já tem uma empresa estabilizada, traga para a sua empresa essas orientações para evoluirmos cada vez mais. E também, sempre no programa, uma entrevista especial para mostrar para vocês os bastidores de cada história de superação, de sucesso. E hoje, em especial, nós trouxemos alguém que é do nosso coração aqui, que é o nosso conselheiro Hugo Madeira. Obrigada, Hugo, estar aqui conosco. Obrigado, Márcia, um prazer estar aqui. Obrigado a todos pelo convite, né? Hoje é o convite, sempre como um conselheiro, mas hoje uma honra estar aqui. E saber da sua história é uma honra para nós também, Hugo. Espero surpreender. Sempre surpreende. E até para entenderem por que você é um conselheiro de sucesso. Sim, né? Claro. Eu queria saber um pouco mais da sua história, Hugo. Como foi se despertar para sua... Porque o Hugo, pessoal, ele é da nossa área financeira, né? Toda a parte de finanças aqui dentro dos conselheiros é o Hugo que toma conta aí para nós, trazendo tantas novidades no mercado. Então, gostaria de entender um pouco mais como foi esse despertar, quando surgiu essa vontade e esse sucesso na sua vida. Eu acho que eu sempre tive um pouco o espírito empreendedor. Eu fui concursado do Banco do Brasil por quase 20 anos, faltando 3 meses, mas mesmo sendo bancário, eu sempre queria empreender de alguma forma. Eu não me sentia bem ali preso como um funcionário. Essa questão que o pessoal às vezes traz de estabilidade e tal, não me convencia. Então, teve um momento ali que eu realmente tentei até, né, carreira dentro do banco, mas eu senti que não era para mim. Eu realmente tenho esse desafio de empreender e teve um ponto ali que realmente foi virado de chave e falei assim, não, acho que agora eu tenho que seguir o meu caminho fora do banco. E você lembra desse exato momento, desse despertar? Quando foi? O que aconteceu na época para que você sentisse isso? Eu acho que tudo vai evoluindo muito aos poucos, né? Primeiro, assim, eu falo que teve um momento que eu queria... tirei a minha certificação, né? Eu sempre gosto de ressaltar que é a certificação CFP, como planejador financeiro, que é importante dentro do banco. Mas teve um dia, junto com a minha esposa, com a Juliana, que a gente sentou e falou assim, eu acho que ali dentro do banco eu já não estou mais cabendo, já não é esse o rumo que eu quero. E a gente sente aquela coisa assim que, às vezes, fazer algo por conta nosso, a gente está ajudando muito mais as pessoas. E foi aquele momento que eu vi assim que ajudar de verdade as pessoas a não passar pelo que eu passei. Uhum. Então, se tornar planejador e consultor foi para tentar mostrar para as pessoas a dor que eu passei e como não passar por isso, né? Ou pelo menos amenizar, que normalmente quando a pessoa busca um planejador é porque realmente ela já está com uma dor muito grande. Só que seria interessante se as pessoas entendessem que elas podem ter essa ajuda em momentos bons também, né? Ter alguém para te orientar quando você está bem também. Os técnicos, né, de futebol, eles não estão lá no momento que o jogador o jogo tá perdendo, não, às vezes ele está fazendo mudança durante o jogo e o time jogando bem. E é importante essa visão de que a gente precisa de ajuda, mesmo estando bem, e, lógico, a gente vai ajudar tanto quem precisa de ajuda a organizar financeiramente, quanto quem está bem. Isso é sensacional ser dito, Hugo, porque é algo que eu falo, inclusive, nas minhas mentorias de posicionamento. Que a todo tempo nós temos que estar buscando evolução. Não que dentro de um grupo, né, mesmo quando a gente vai trabalhar o empreendedorismo, nós temos equipes, né? Sim. E dentro dessa equipe a gente tem que buscar justamente esse lapidar para que as coisas aconteçam, porque não necessariamente todos estão prontos. Né? Sim, exatamente. Então, isso é importante levar para dentro da sua empresa, essa educação financeira também. Né? Nós não tivemos essa base quando crianças, pelo menos na nossa época não tinha. Sim. Então, quanto é importante levar para dentro, para você primeiro, né, que é a ponte, ali é o líder, Sim. mas também para a sua equipe, não é? Exato. E
você falou até sobre a questão de educação financeira que a gente não teve. Eu até tive uma boa educação, mas eu acho que às vezes a linguagem não é tão boa. Eu lembro que a minha mãe falava assim, você tem que guardar R$ 100 por mês. E lógico, era aquela receitinha de bolo talvez para abrir a visão. Só que a gente não consegue entender tão bem o que que ela quer dizer. Então parece que a gente tem que passar pela dor de não entender direito para depois se aprofundar e corrigir isso. Então eu acho que se eu tivesse entendido naquela época, talvez eu não tivesse aqui como consultor e planejador financeiro. Mas eu falo assim, eu transformei essa dor em um propósito, né? Sim, propósito. E até para ajudar as pessoas, começou a se ajudar Sim. para depois ajudar as pessoas, né? Principalmente isso, eu acho que eu fui para essa área, para esse direcionamento, porque eu via que as coisas eu não estava fazendo certo, eu estava no caminho errado. Tive a sorte também de estar no banco que chamava para isso, né, para se tornar um planejador, lógico, dentro do banco existe a carreira de gerente, mas eu precisei cometer erros, errar muito, inclusive, eu falo que eu erro muito, até entender qual que era o caminho certo para fazer o certo, né? E eu falo assim, até hoje, mesmo sendo especialista, a gente erra, só que erra acertando muito mais. Exatamente. Já pega o caminho das pedras, né? Então, Sim. de vez em quando a gente tropeça em alguma, mas, né? E sempre está descobrindo coisa nova. Por mais que você aprendeu muito, sempre vem alguém. E eu falo na área de finanças, tem muito caminho certo. Sim. Tem muito caminho certo. O errado é que é um só. Só que ele é o mais largo, é por onde as pessoas mais passam, por onde. Fácil. Porque é mais fácil seguir esse caminho. Só que o caminho certo você vai ver vários especialistas te ensinando como investir diferente e tal. E por mais que você erre, você vai estar seguindo um caminho certo. Agora, errar para errar mesmo é um caminho muito largo que as pessoas costumam ir. Eu falo que é um caminho mais hedônico, né? As pessoas querem muito urgente, muito rápido. E não, na verdade, finanças é um negócio realmente para longo prazo, para a vida toda. Enquanto você estiver vivo, é igual escovar dente, é igual comer, é cuidar das suas finanças e entender, né? Uma curiosidade. Essa vontade nas finanças, mesmo a área bancária, sempre foi algo de criança, veio com você da adolescência, criança, ou não? Você chegou a pensar ser ter outro segmento? Quando é criança, a gente quer ser jogador, quer ser as coisas, né? Só que eu me formei em sistema de informação, que é a área de informática, e eu já trabalhava no banco. Entrei no Banco Novo com 21 anos, então me formei, estava dentro do banco, e eu gostava muito dessa área de informática. Só que não consegui migrar de carreira, porque dentro do banco eu já estava bem estabelecido. Talvez se eu tivesse migrado, teria feito algo que eu gostasse, né? Então, quando eu resolvi se tornar especialista em investimentos, que veio um planejamento, foi já agora recente, em 2019, pouco antes da pandemia, que daí eu comecei a estudar. Eu acho que eu tive uma virada de chave, aquela ponto de inflexão, né, que as pessoas falam. Então, eu tive um momento que eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude diferente, as coisas estavam tomando um rumo muito errado, e ali foi onde realmente eu mudei. Eu falo assim, eu nem sempre fui um funcionário exemplar, mas chega num ponto que você fala assim, cara, você tem que mudar. E dentro do banco mesmo ali, realmente eu saí daquela situação de ser, eu falo, um funcionário medíocre e tal, para ser uma pessoa solicitada dentro do banco. O setor que eu estava buscava, eu queria manter eu tentava promoção, existia aquela coisa de não querer que eu fosse para outra área, então eu mudei a minha cabeça. Teve um ponto que eu tive que mudar, mas eu acho que a formiguinha de ser independente, empresário, falou mais alto. Então, acabei seguindo esse rumo. E que bom, né? Que Aqui bom. está com o nosso conselheiro. Nossa, aí foi o próprio Conselheiros foi um auxílio muito grande, né? A seguir. Lembro do tempo que a gente conversou, né, para entrar no programa, que foi algo que já vinha. E hoje, falando do livro, o livro e o programa era algo que eu queria. E hoje eu estou juntando os dois, hoje lançando o livro e também participando do programa. Lógico, a gente quer cada vez mais agora, né? Grau por vez e assim evoluir. Nunca Sim, estagnar, né? não, com Qual certeza. foi a maior dificuldade sua quando você decidiu empreender sozinho? Eu acho que justamente
porque eu já vivi aquela visão de estabilidade de alguém concursado. Uhum. E até chegar a realmente decidir assim, falar assim, agora eu tô saindo disso, que é uma coisa muito cômoda, para se tornar alguém independente. Então eu falo assim, no dia que eu tomei essa decisão, eu falei assim, a sensação, não sei se você já pulou de bungee jump. Ainda não. Não, eu já só fui pulei. naqueles teve lá no Hopi Hari, que eu Ah, sei, sei. Uhum. Esse Eu sou um pouquinho radical, né? E eu gosto disso. Então, teve aquele momento que eu já pulei de bungee jump e aquela sensação de você começar a cair era aquela sensação que, cara, eu tô tomando uma decisão que não tem volta. Não tem volta. Então, depois que você cai, que tem aí vem a adrenalina. Então, esse momento foi muito difícil. E, claro, o momento em que você começa a aparecer, a tomar decisão, você tem que tomar decisões muito importantes e são rápidas. Sim. E, lógico, por isso que eu falo que a gente continua errando, porque como empresário independente, você erra e você entende. Só que você tem que tomar a decisão de reverter isso muito mais rápido. Interessante. Ter essa visão do bungee jump é muito isso. É se jogar no escuro que você não sabe o que vai acontecer, mas é acreditar no seu potencial. É verdade. Então nós vamos dando uma pequena pausa, só para o Hugo tomar uma água. Com vocês vão ficar os conselheiros para mais orientações. A gente já volta com mais Hugo Madeira para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha aqui o Super Dr. Hugo do Brasil mais uma vez, aqui no Conselheiro de Sucesso. Você já se inscreveu no nosso canal? Tá clicando, tá curtindo e o principal, tá compartilhando com seus outros colegas que também são empresários e empresárias no Brasil e no mundo. Aqui nós trazemos as informações que realmente vocês não vão ver sobre a área da neurociência para o seu negócio. É só aqui, exclusividade no Conselheiro de Sucesso. Viu o último vídeo? Gostou do último bloco? Como que foi para você? Bora agendar para eu também poder palestrar aí para gerar autoconscientização aí nos seus colaboradores e primordialmente para você que é gestor, diretor, supervisor, um excelente líder, quer desenvolver novos líderes dentro do seu negócio baseado naquela tecnologia da neurociência clínica computacional? Barbaridade, estou aqui para ir até a sua empresa e auxiliar vocês passo a passo, ou seja, step by step, aí no seu negócio, de forma alinhada e também estruturada, pautada e baseada nos conceitos básicos da neurociência tradicional e o primordial. Tudo abalizado, categorizado com laudos, exames e áudios personalizados para a sua equipe, no individual e também no coletivo. Assim vocês vão aumentar a produtividade individual de cada setor aí dentro do seu negócio, tá certo? E o principal, eliminar as questões do turnover. Você tem um RH estruturado, mais ou menos, está mega estruturado, eu consigo gerar essa conscientização para o seu departamento de RH também de forma clínica, computacional, com laudos, tudo comprovado pela Anvisa. Imagina o seu colaborador saber como ele está por dentro. E você, como líder, como gestor, também saber que cada funcionário, cada colaborador tem um ritmo baseado nas próprias emoções. Ah, tenho certeza que você não sabia disso. Então estou aqui no Conselho de Sucesso fazendo grande diferença no nosso cotidiano. Bora, quero palestrar no seu negócio. Quero estar aí com vocês em cada departamento para auxiliar a nova fase que vocês vão ter a partir de agora, combinado? Aperte o botão abaixo e vem conosco. Neurociência Clínica Computacional para o seu negócio é só aqui no Conselheiro de Sucesso. Até breve! Bom, gente, vamos falar de travesseiros. Há quanto tempo você tem um travesseiro? Há muito tempo, na verdade. Você sabia que um travesseiro tem que ser trocado a cada 2 anos? Um travesseiro de 2 anos, 1/3 do peso dele, exatamente, você pega esse travesseiro, se divide em 3 partes. 1/3 do peso dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro, exatamente, fezes de ácaro, né? Por isso que muitas vezes você vai deitar
e você acorda lacrimejando, acorda com rinite, né? Que esses pés de ácaro aqui, eles são responsáveis por rinite, gatilho de asma, e o próprio ácaro te dá dermatite atópica, às vezes você fica com os vermelhões no rosto, né? Então você tem que trocar o travesseiro a cada 2 anos, né? Quando você vai trocar o travesseiro, o pior travesseiro, a pior compra que você poderia fazer seria um travesseiro de pena de ganso, né? Porque ele pega muito mais poeira. O melhor dele seria o de látex, né? Agora, como proceder com o travesseiro, né? O travesseiro, gente, ele não pode ser lavado. Ah, mas eu lavo o travesseiro deixando ele secando direitinho. Você não vai conseguir. Faz o seguinte, pega o travesseiro, né? Lava, pesa ele antes. Pesou. Aí você lava, seca e pesa de novo. A diferença de peso é justamente a quantidade de água que esse travesseiro ficou, né? E vai auxiliar o quê? Os ácaros, né? E não adianta também você chegar e falar assim, que eu já vou viajar um monte de vezes, eu sempre encontro no aeroporto, ou mesmo em ônibus, o pessoal levando o travesseiro. Mas que é para levar o ácaro para passear, né? Exatamente. Quem sabe o que você faz? Uma dica para vocês, que você tem nojo do travesseiro, do hotel, dos negócios, leva um protetor. Um protetor que seja impermeável por dentro e de algodão por fora, e fechado por zíper, né? Faz isso daqui, né? Leva e aproveita, se você tem na tua casa, tem um protetor também, esse protetor é fechado por zíper. O que você vai fazer? Toda semana já marca, você pega o protetor, você tira, coloca para lavar e coloca um protetor novo, né? Agora, por que você tem tanto ácaro assim a nível de travesseiro? Gente, um ser humano, ele chega a babar, a salivar, cerca de 6 colheres de chá de baba por noite. Exatamente. Tá? E junta essa umidade dessa baba aqui, mais o resto de pele que você passa o rosto, isso serve de um banquete para os ácaros. Por isso que é importante que esse protetor seja de algodão por fora e impermeável por dentro. Aí você não vai ter ácaro na tua vida. E voltamos com mais entrevista com o Hugo Madeira. Tenho certeza que você já anotou aí as orientações dos nossos outros conselheiros, que logo terão mais. E todo bloco, toda entrevista, nós temos cortes para os blocos dos nossos conselheiros trazendo orientações para vocês. Então, já segura aí, papel e caneta que logo vem mais. Hugo, vamos continuar contigo. Muito gostoso saber da sua história um pouquinho mais, como começou, iniciou. Essa ansiedade que todos nós temos na hora de empreender um novo. Sim. Você teve mentores que te ajudou para isso? Essa mudança que você teve do CLT para o empreendedorismo? Nesse caso, eu acho que o mais interessante foi que justamente alguns amigos que já tinham feito essa mudança de carreira deram conselhos. É difícil citar um ou outro, né? Eu acho assim que essa questão de ser alguém influente veio um pouco do meu pai. Eu gostaria de citar ele porque meu pai, ele veio do Paraná, né? A gente foi mudar para Rondônia. Morei 30 anos em Rondônia. Olha, E exatamente. Só que ele foi uma autoridade lá. Eu acho que é o único cara que teve 2 concursos ativos ao mesmo tempo, como tabelião e como policial. Cidade interior, então ele era autoridade ali dentro. E ele sempre foi uma referência. Então, assim, eu me espelhei nele, né? Na história dele, perdi ele muito novo, eu tinha 16 anos, mas eu sempre trouxe isso, né? Dessa pessoa que ele foi, eu tentar me espelhar nele também. Então, eu falo que ele eu vou falar assim, eu sempre falo, meu pai era meu herói, porque o que ele foi, se eu for um pouquinho do que ele foi, tá ótimo. está concluindo a missão, né? Exatamente. Falando em missão, você já descobriu qual é o seu propósito, missão dentro do seu trabalho? Sim, eu falo que o meu principal propósito é não deixar com que as pessoas passem pelas dores que eu passei. Isso a gente já falou um pouquinho ali, mas no que se resume principalmente não passar pelas dores? Gente, acho que o principal é a gente aprender com o erro dos outros. Você não precisa aprender com o seu erro. Eu não tive essa oportunidade, lógico, eu tive alguém que tentou ensinar, porém a oportunidade de entender, infelizmente, eu passei por dores que eu não precisava, né? Então eu falo, meu principal propósito é ajudar as pessoas a não passar o que eu passei, definitivamente. Sim. E a sua maior conquista, qual foi até hoje? Eu acho que a maior conquista parece ser muito simples, né? Mas eu acho que a carreira, conforme foi acontecendo,
tudo ao redor, as pessoas que me apoiavam é muito importante. Minha filha, hoje a minha esposa, Juliana. Então, eu acho que essa conquista de ter um ao redor estável para me ajudar a manter a carreira, isso é muito importante. Para algumas pessoas simples, mas demorou eu conquistar essa estabilidade emocional para ser mais racional nas decisões. Isso como é importante, né? A nossa rede de apoio. Sim, Né? com E certeza. aproveitando essa questão da rede de apoio, o nosso conselheiro de sucesso, Hugo Madeira, ele também é consultor, né? Sim. Às vezes fala assessor, é diferente. É consultor financeiro. Exato. O consultor financeiro, ele vai te dar caminhos, inclusive, né? Sim. De como chegar a ter uma rede de apoio mais fixada, vamos colocar dentro do seu trabalho, e orientações de como você empreender melhor dentro das suas finanças, né? Sim, sim. Como aplicar isso. Então, como conselho aos nossos espectadores, Hugo, o que você diria para, primeiramente, para equipes? Porque a maioria hoje trabalham com equipe, Uhum. né? Então, o que você diria de conselho como conselheiro? Eu acho que o principal, vamos falar assim, eu falo até pelas empresas que não são de finanças, é o quê? Entender que às vezes o desempenho positivo dos seus funcionários está na estabilidade financeira deles. A gente fala às vezes que o CNPJ não tem coração, né? Uhum. Mas o CNPJ sempre é administrado por alguém que tem. Quanto mais você entender que essa vida financeira do seu cliente, tanto às vezes a pessoal, a gente vê empresas que têm o psicólogo, o QVT que eles falam, qualidade de vida no trabalho, Sim. mas a gente parece que as finanças é muito pouco visto. E se você parar para ver o quanto influencia uma pessoa bem estabilizada financeiramente, ela tem mais desejos ali da empresa de ascensão, ele quer entregar cada vez mais. Então, se você analisar que a sua equipe precisa de uma estabilidade financeira e ela pode ser uma questão psicológica, às vezes, da pessoa, porque isso influencia psicologicamente, né? Total. Quando você entende que a sua equipe, às vezes, precisa de pouco para melhorar o desempenho, mas não é dentro ali a vida dela pessoal financeira que está... Né? Você precisa de pouco para obter muito resultado. E a gente já percebe algumas empresas que têm o incentivo, que têm o profissional de finanças ali dentro, aconselhando, orientando. Muitas vezes a pessoa não vai mais nem atrás de aumento, tal, que às vezes é a dor. A pessoa acredita que precisa de aumento para melhorar as finanças. Não, ela já tem às vezes o que ela precisa administrar melhor o que ela tem. Exato. E é o grande tendão de Aquiles a maioria, né? Gastar mais do que aquilo que recebe. Né? Nossa, e E bastante. como no pessoal, que isso é em equipe e no pessoal, o que você daria de conselho como educador financeiro? Como educador para a pessoa particular, né? Primeiro que você tem que organizar a sua casa, suas finanças pessoais. Como você vai fazer isso? Sempre existe aquela pessoa que vai dar a receitinha de bolo. Você tem que guardar R$ 100, que é o que eu aprendi. Só que, gente, para cada pessoa, isso é individualizado. Talvez o que seja bom para o teu amigo, para o teu vizinho, não é o melhor para você. Então, você tem que ter objetivos, você tem que traçar metas e, vamos falar assim, um navio que não sabe para onde vai, qualquer lugar chega. Para onde você quer chegar? Então, às vezes, o que falta para você é entender para onde você quer ir. Né? Essa visão de, financeiramente mesmo, vamos falar, de criar objetivos, eu quero comprar um carro daqui 5 anos, eu quero uma renda de tanto quando me aposentar, a liberdade financeira que a gente costuma falar, o principal, crie um objetivo. Crie um objetivo, como você vai caminhar para esse objetivo, tá? E aí começar a executar o plano. É isso. Tudo tem que ser na estratégia. Estratégia. Né? Eu falo que a palavra do momento é planejamento, porque a gente começa a conversar com pessoas bem-sucedidas. Eu já vi planejamento dentário. O dentista, às vezes, vai ficar só mexendo com o dente, né, obturar. Não, ele já cria um plano para a pessoa nunca ter problema dental. Então, é isso que a gente faz também, sempre planejando, antecipando para você não ter problema, ter proteção durante toda a sua vida. Sensacional. Pegou a dica, né? Faça o seu planejamento. E, se possível,
um especialista que com certeza vai ter um caminho muito mais evolutivo. Sim. Então nós vamos dar uma pausa aqui, vamos para mais conselheiros com mais dicas e já voltamos com Hugo Madeira. Olá, eu sou Felipe Oliveira, especialista em tecnologia e esse é o quadro Tech Produtividade. Fala, empreendedor! Hoje eu vim trazer um assunto para vocês que tem sido muito comentado nas redes sociais, que é o seguinte, a bolha da IA. E primeiro de tudo eu queria esclarecer para você sabe realmente o que é uma bolha? Pois é, uma bolha é quando a percepção de valor é maior do que a entrega real. E, de verdade, eu queria elucidar para você o que a inteligência artificial pode fazer dentro do seu negócio. Se você não sabe, a inteligência artificial pode te ajudar a criar as melhores estratégias, ela pode te ajudar a automatizar quase todos os processos da sua empresa, ela pode te ajudar a fazer recrutamento e seleção, ela pode ser o seu SDR, ela pode ser muitas coisas em diversos setores. Então, a entrega real já é muito alta para a gente ficar dizendo que é apenas uma percepção. Sendo assim, eu garanto para você, não é uma bolha. Mas esse misticismo não é de hoje, tá? Então, se a gente for voltar um pouco no tempo e analisar a história, analisar o passado para entender o futuro e o presente, olha só, quando a internet chegou no mercado, especulação de bolha. Quando as redes sociais chegaram no mercado, outra especulação de bolha. Então, pessoal, vamos começar a olhar para o que a tecnologia está fazendo no momento e qual é o potencial dela, antes da gente acreditar em tudo que saem falando por aí. Tá legal? E ó, de verdade, você sabe o que vai estourar se você ficar acreditando nisso? É o seu tempo para implementar a inteligência artificial não só na sua vida, mas também no seu negócio. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, se você quiser se desenvolver na área de inteligência artificial, ser muito mais produtivo na sua vida e nos seus negócios, entra no meu Instagram @soufelipeoliveira e lá me manda uma DM dizendo assim, eu quero, escreve lá, eu quero e me manda. Aqui eu já vou te mandar um documento te ensinando a criar os melhores prompts com as melhores técnicas e fora isso também vou te enviar prompts prontos simplesmente para você utilizar e automatizar os processos da sua empresa. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, manda uma mensagem no Instagram dos Conselheiros do Sucesso que eu pessoalmente faço questão de te responder. Combinado? Valeu, até a próxima! E voltamos com essa última parte da nossa entrevista sensacional. Eu já anotei várias orientações aqui do meu especialista financeiro. E Hugo, querendo saber um pouquinho mais de ti, depois dessas dicas das finanças, que é tão importante, né, de ter o planejamento. Sim. E quem quiser, com certeza, pode acessar o Conselheiro de Sucesso para ter mais orientações, mais dicas e também as mentorias aqui dessa pessoa, consultoria dessa pessoa incrível que é o Hugo Madeira. Agora, Hugo, sabendo um pouquinho mais de ti, numa escala de 1 a 3, quais são as suas prioridades hoje? Contar 3 prioridades? Eu acho que, primeiro, eu falo assim, evoluir sempre como pessoa, né? E isso envolve todas as áreas, não só a profissional como consultor, mas cada vez como um marido melhor, um pai melhor, né? Um exemplo para amigos. Então, sempre evoluir, né? Também, essa seria a opção 3, né? Vamos colocar. É a sua escala. Eu acho que o objetivo também, eu colocaria em primeiro Deus, isso a gente não pode deixar de lado, né? Sempre a busca, colocar Deus em primeiro lugar em tudo, a gente quer ser cada vez melhor, mas sempre buscando Deus, colocando tudo que eu faço como se eu estivesse fazendo algo para Deus ali. Eu acho assim, o nosso trabalho se torna o nosso altar, para onde a gente está entregando nossa oferenda a Deus assim. Então, tudo seja feito à vontade de Deus, né? E eu falo assim, no final das contas, é ter um pouco de conforto na vida, Sim, né? Tal. Aquela questão de ter algum prazer, de poder ter tudo que eu sempre quis, eu ainda tenho coisas a conquistar, mas eu acho que o prazer de conquistar as coisas é muito importante. Muito bem. E já marcou uma reunião com você mesmo, Hugo?
Olha, é interessante você perguntar isso, porque hoje, vindo, né, de viagem de Curitiba para cá, eu começo a conversar sobre eu mesmo, o que que eu estou fazendo e o que que eu tenho que melhorar. Então, acho que o encontro com a gente acaba sendo isso, né? Sim, é um encontro com O você mesmo. comigo mesmo. Então, eu tenho me apegado mais a conversar comigo. E eu acho que isso é um ponto positivo da evolução minha. Bom, e reservar tempo para isso, né? Sim, sim. Isso é importante também. Exato. E se você encontrasse o Hugo de 20 anos atrás, o que você diria para ele? Compre Bitcoin. Gostei. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que teria antecipado algumas coisas que eu vivi hoje, né? Teria dado alguns conselhos. Justamente por causa disso. A gente fala assim, eu não mudaria nada do que eu fiz, isso me tornou quem eu sou, mas eu teria antecipado muita coisa sim, né? Teria dado alguns conselhos para ter conquistado esse caminho mais rápido, né? Ótimo, e por isso que é importante o nosso programa serve para isso, para ajudar a esses conselhos, a você. Lógico que a gente vai ter nossos tropeços na vida e faz parte da evolução, Com mas certeza. tropeçar menos. É essa a nossa missão aqui, né? O mais legal é o seguinte, a gente pensar que quando a gente tropeça, você tem duas escolhas, ficar no chão ou se reerguer. Exato. Se reerguer é para te tornar cada vez mais forte, né? Então, analise se a queda, o que que te derrubou e evite cada vez você vai tropeçar menos, né? Exatamente, que ótimo. Então esse é o conselho que você deixa aqui para os nossos espectadores hoje, Com Hugo? certeza, gente. Entenda que você vai cair muito, vai tropeçar muito, muita coisa vai dar errada. E por mais que você entenda que você já está bem, em algum momento você tropeça de novo. E nunca fique no chão, sempre se reerga cada vez mais forte. E busque evoluir, trazendo mentores, trazendo pessoas que de fato possam agregar na sua evolução. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sim. A gente tem que ter essa humildade de estar aprendendo a todo sempre. Então, por isso eu quero agradecer aqui esse programa, por todos aqui dos bastidores da Produtora Solária, que é isso, a gente é junto, cada um com a sua missão, cada um com o seu propósito, cada um com a sua expertise, não é, Hugo? Sim, exato. E assim a gente forma uma grande equipe. Então, obrigada a todos que estão envolvidos. Aqui é Corban Cine TV, que é esse espaço que está sempre nos recebendo com muita alegria. GLM, que é a marca digital, que cuida aí das nossas páginas, do nosso evoluir também no digital. A Net Club Faville, que também fazem parte da parte de conexões nossas, sempre tem que estar conexão, né? O tempo todo em conexão. Tara Design, Effect Patentes, Sandro Cunha Hair, querido. Projeto Social Absorver, Projeto Social Abasque, sempre trazendo um projeto social, porque é justamente o que a gente acredita, é ajudando um ao outro que a gente consegue evoluir. E agradecer a você, meu conselheiro de sucesso, meu parceiro de negócios. Obrigado. Que venham muito mais negócios, que venham luz na sua vida. Obrigada por Amém. toda essa experiência que você compartilha conosco. Obrigado por essa oportunidade. O Conselheiro de Sucesso é mais sucesso com você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, gente. Então, até o próximo programa. Não esqueça, todo sábado, às 11h30, estamos com você ali na TV Alpha Channel. E aguarde, que tem muita coisa boa ainda para vocês aí adquirirem conhecimento. Até o próximo programa.